Ester, a mulher que salvou uma nação em silêncio. Prólogo. Quando Deus age sem ser visto. O nome de Deus não aparece uma única vez no livro de Ester, e ainda assim, ele está em cada detalhe. Porque há momentos em que Deus não se manifesta com trovões, mas com decisões humanas tomadas no limite do medo. Esta é a história de uma mulher que não buscou o poder, mas precisou usá-lo para não trair quem era. Capítulo 1. Um império, um trono e uma ausência. O Império Persa se estendia como nenhum outro, de rios largos a desertos intermináveis, de palácios dourados a vilas esquecidas, tudo estava sob comando do rei Assuero. Em Suzã, a capital, o rei oferecia um banquete que durava dias. O vinho corria livre, as colunas reluziam, a riqueza era exibida como prova de autoridade. No auge da festa, Assuero ordenou: tragam a rainha Vasti, quero que vejam sua beleza. Mas Vasti recusou. O salão silenciou. A recusa ecoou como afronta. E naquela mesma noite, Vasti perdeu a coroa. Sem saber, o trono havia sido esvaziado para alguém que ainda vivia no anonimato. Capítulo 2. Uma órfã no meio do império. Ester não tinha pai nem mãe. Era judia, era estrangeira, era invisível. Criada por seu primo Mordecai, aprendeu desde cedo a viver com prudência. Não chamava a atenção, não levantava a voz, guardava sua identidade como quem guarda algo frágil demais para o mundo. Quando o decreto foi lançado, jovens virgens seriam levadas ao palácio. Ester não foi consultada, foi levada. O palácio cheirava a especiarias, óleos caros e ambição. As jovens competiam em silêncio, cada uma sonhava com a coroa. Ester apenas sobrevivia. Não revele quem você é, aconselhou Mordecai. Espere. E Ester esperou. Capítulo 3. A coroa que não foi buscada. O rei a viu, e algo nele silenciou. Entre tantas, Ester não tentou impressionar, não exagerou, não pediu privilégios, apenas foi quem era, e isso bastou. A coroa foi colocada sobre sua cabeça, mas junto com ela veio o peso. Ester agora era rainha, mas continuava sendo judia em um império que não amava estrangeiros. Capítulo 4. O ódio que nasce do orgulho. Amã, homem poderoso, exigia reverência. Todos se curvavam, menos Mordecai. Curva-te, ordenavam. Não posso, respondia ele. Amã não quis punição individual, quis extermínio. Há um povo espalhado pelo reino, leis diferentes, costumes diferentes. É melhor destruí-los. O decreto foi selado. Data marcada. Extermínio total. Capítulo 5. O rainha diante do medo. Mordecai enviou recado a Ester. Não pense que por estar no palácio escapará. Quem sabe não foi para este tempo que você chegou à realeza? Ester leu a mensagem em silêncio. Entrar na presença do rei sem ser chamada era morte. Ela tremeu, chorou, jejuou. E então decidiu: se eu perecer, pereci. Capítulo 6. O passo que muda tudo. Vestida com trajes reais, Ester entrou. O rei levantou os olhos. O cetro foi estendido. Ela viveu. Mas não falou tudo de uma vez. Convidou o rei, convidou Amã, criou o momento, porque coragem também é sabedoria. Capítulo 7. A noite da reviravolta. Naquela mesma noite, o rei não conseguia dormir. Mandou ler os registros.
descobriu que Mordecai havia salvado sua vida. O que foi feito por ele? Nada. No dia seguinte, Amã foi obrigado a honrar aquele que odiava. O orgulho caiu antes do corpo. Capítulo 8. A verdade finalmente dita. No segundo banquete, Ester falou: Se achei favor, poupe minha vida e a do meu povo. O rei ficou em choque. Quem faria isso? Ester apontou: este homem. Amã empaleceu. A sentença foi rápida. A forca que ele preparara tornou-se seu fim. Capítulo 9. Um povo salvo, uma mulher transformada. O decreto foi revertido. Os judeus foram poupados. O dia de luto tornou-se festa. E Ester nunca mais foi apenas uma rainha. Ela se tornou símbolo. Epílogo. O poder do silêncio que age. Ester continuou vivendo no palácio, mas agora sabia. Ela não estava ali por acaso. Ela não foi levantada para ser vista, mas para se posicionar quando ninguém mais podia. Moral final? Quando a coragem não faz barulho, mas muda destinos. A história de Ester nos ensina algo que o mundo moderno quase esqueceu. Nem toda coragem grita. Algumas apenas permanecem firmes quando tudo treme. Ester não venceu batalhas com espada, não fez discursos inflamados, não liderou multidões. Ela venceu com presença, com discernimento, com coragem silenciosa. Ela nos mostra que o verdadeiro heroísmo muitas vezes acontece longe dos holofotes, longe dos aplausos imediatos, longe do reconhecimento imediato. E que Deus age poderosamente, mesmo que o nome dele não seja mencionado. A moral central da história de Ester é clara e profunda. Deus pode estar invisível no texto, mas nunca está ausente da história. Ester não foi colocada no palácio para desfrutar conforto, mas para assumir responsabilidade. Ela nos ensina que posição não é privilégio, é missão. Influência não é status, é responsabilidade. Silêncio tem propósito, mas falar no tempo certo salva vidas. Reflexão final. Ester e os nossos dias. Vivemos em tempos em que muitos se calam por medo. Medo de perder espaço, medo de rejeição, medo de perseguição, medo de se posicionar. Ester viveu exatamente esse dilema. Ela poderia permanecer em silêncio e sobreviver sozinha, mas escolheu arriscar tudo para salvar outros. Isso nos confronta diretamente hoje. Quantas injustiças continuam porque pessoas com voz escolheram o conforto? Quantas vidas são afetadas porque alguém decidiu não se envolver? Ester nos ensina que neutralidade, diante de injustiça, nunca é neutra. Outro ponto essencial. Ester não se revelou por impulso, mas por discernimento. Ela esperou o momento certo, preparou o cenário, entendeu o coração do rei. Isso nos lembra que fé não é imprudência, coragem não é pressa, espiritualidade não é agir sem sabedoria. Nos dias atuais, onde tudo é imediato e reativo, Ester nos ensina a arte esquecida do tempo certo.
para quem se sente invisível hoje. Talvez você esteja em um ambiente onde não pode revelar tudo. Esteja em um lugar onde precisa ser prudente. Esteja esperando o momento certo para agir. Esther fala diretamente com você. Estar em silêncio agora não significa covardia, significa preparação. Mas ela também nos alerta. Haverá um momento em que o silêncio se tornará traição ao propósito. E quando esse momento chegar, será necessária coragem. Deus, o autor invisível. Uma das lições mais poderosas da história de Esther é esta: Deus escreve histórias inteiras sem aparecer explicitamente nelas.